Fala galera, eu sou o Rico Rocha e estou aqui de novo para te falar sobre várias coisas que estão acontecendo, mas uma delas é sobre a Igreja Lesbiteriana. É um negócio muito legal. É mais ou menos. E você vai acompanhar aqui no canal. Dá só um bisuzinho no que a gente está falando. Oi gente, Charamanaias. Eu sou Bia Ferreira e eu tô muito feliz de estar aqui. Sou pastora da Igreja Lesbiteriana. What the fuck? E a Igreja Lesbiteriana, eu vou começar assim, é um espaço que pauta o afeto e a informação como tecnologia de sobrevivência para pessoas lesbiterianas. Será que é só eu que bebo? Bom, você já viu que a coisa tá feia, né? Eu vou passar esse vídeo completo, mas é interessante a gente analisar tudo o que está acontecendo. Eu sempre digo aqui que não existe cristão sem oração, sem Bíblia e sem igreja. Inclusive eu falo muito isso nas lives. O pessoal fica cansado de ouvir isso. Mas a questão é, por que essas coisas estão acontecendo? A gente já vai falar disso, mas antes eu quero saber se você já se inscreveu no canal. Olha, é importante você se inscrever no canal, até porque se você não se inscreve, o canal ele acaba parando, tá? E, inclusive, eu fiquei aqui quase um mês aí sem postar. Como vocês sabem, agora eu tô aqui no Nova York, né? Nos Estados Unidos as coisas são bem diferentes. Para eu conseguir fazer o vídeo aqui, eu tenho que armar todo o cenário. E para quem me acompanha nos vídeos já sabe que para mim fazer todo esse cenário é um terror, porque é muita coisa. Eu levo mais ou menos 1h e pouca para montar tudo, saber onde é que a luz tem que ficar. Mas enfim, esse não é o papo do vídeo. Já se inscreveu? Curte logo esse vídeo que é muito legal. Tá? A gente vai estar falando aqui sobre umas bizarrices que estão acontecendo e inclusive estando aqui nos Estados Unidos eu consigo ver várias coisas que estão acontecendo não só no Brasil, mas no mundo. E aí eu trago aqui essas notícias também para você, tá? No final do vídeo, obviamente, eu vou pedir para você compartilhar, mas de repente você já compartilha sabendo já do teor do vídeo, né? Do que tá, qual o tema do vídeo, né? E isso é bem legal também, tá? Se você também quiser colaborar, no finalzinho vai aparecer o Pix e acho que isso é tudo, né? Por que isso? Porque a gente entende que numa sociedade patriarcal, o G dessa comunidade toda ainda é muito visibilizado e a gente precisa ouvir as demandas e as pautas das pessoas lesbiterianas. Então, não me importa se você é crente, se você é católico, umbandista, macumbeiro, Hare Krishna ou budista. Eu quero saber se você acredita na emancipação social, política e afetiva. Você é o bichão mesmo, hein, doido? De pessoas lesbiterianas, pretas, indígenas, originárias, como um avanço social. Se você acredita que para uma sociedade melhor, as pessoas precisam ter os mesmos direitos que você, precisam ter os mesmos acessos, a mesma qualidade de vida, acesso ao afeto, acesso à sociabilização. Então você faz parte dessa igreja. Não me importa qual sua orientação sexual, sejam todos muito bem-vindos. Bom, vamos falar disso então. Como é esse lance de pastora? Para mim começar, essa menina, ela diz que ela é pastora, tá? De uma igreja, né? Então como é que a gente trata isso? Muitas pessoas perguntam para mim, Rico, tem pastora na Bíblia? A Bíblia fala sobre pastora? Inclusive eu tenho falado muito sobre esse tema com algumas pessoas, sobre a coisa de ter ou não ter pastora, tá? Para mim, no português, e aí você vai achar que eu estou fazendo um contorcionismo teológico para dizer que tem pastora, né? Eu concordo com pastora. A minha vida toda, os carrinhos, né, passando as motinhas, enfim. Como é na beira da rua, você vê que eu pego todo o som. Inclusive, eu estou tratando aqui o áudio para pegar o menos ruído possível. Então, se você ouvir ainda alguma coisa, a gente mora aqui também na rota dos bombeiros. Então, de vez em quando pode passar um caminhão do bombeiro aí. Eles passam geralmente à noite, mas pode ser que você ouça então alguma coisa. É porque eu estou aqui na rua, minha janela aqui, essa janela aqui é bem na rua. Bom, quando você fala em pastora, e a vida praticamente toda eu fui da Assembleia de Deus, e acabei que eu nasci na Assembleia de Deus, né? O pessoal fala nasci, né, irmão? Nasci no hospital, óbvio, né? Mas quando eu era pequeno, minha mãe me levava na Assembleia de Deus. Minha mãe ainda é assembleiana. Minha mãe nunca saiu da Assembleia de Deus e é mó barato isso, né? Eu já fui para Batista, já fui para várias coisas, inclusive para várias igrejas. Inclusive, quando eu saí do Brasil, eu estava na Lagoinha, Niterói. E agora aqui eu voltei para a Assembleia de Deus. Inclusive, se você quiser seguir a gente nas mídias sociais, principalmente no Instagram, que a gente passa os vídeos ali, passa as pregações, ADF Nova York. Beleza? ADF Nova York é a Assembleia de Deus Filadélfia em Nova York. Aí tudo juntou, aí fica mais bonitinho ADF Nova York, você consegue acompanhar a gente lá, tá?
E também aí já está falando, né, sobre aqui Nova York e tudo, para você quer saber como é que está sendo essa estadia por aqui por Nova York, você acessa o YouTube Um Crente em Nova York, beleza? Você acessando aí, você vai saber como é que tá tudo aqui. Eu também fiz no Instagram e no TikTok, só que no YouTube já tá melhorzinho, já tá mais estabilizado, então você consegue, inclusive no final aparece ali a bolinha que é do canal Um Crente em Nova York e aparece também aí os vídeos que a gente indica para você, tá? Vamos voltar aqui. Pastora. Eu sempre acreditei em pastora, sempre a Assembleia de Deus teve pastora, pastores, não tem problema nenhum. Quando a Bíblia fala, inclusive, pastores, no português, né, a gente não é aqueles que fala dele, dulu, né? Que é isso, Matheus? Essa língua maluca. Então, pra gente é ele e ela, e pastora e pastor. Então, pra gente, quando fala pastores, assim como todos e não todes, né? A gente tem aqui os dois, tanto pastor quanto pastora. E pra mim, a Bíblia fala sobre os pastores, então tá falando tanto ele quanto ela. Quando você fala assim, eu gostaria de chamar os pastores aqui na frente, então a gente tá chamando ele e ela. Mas tem uma linha, né, que acredita que não tem pastora. Eu acredito que é uma perda gigante para a igreja quando você tira pastoras, porque existe, para mim, tem muita pastora muito melhor do que muito pastor por aí. Então, você tirar o título, Rico, tirar o título de pastora diz alguma coisa, a mulher ela é líder, ela é fera e tal. Então, tirar ou não o título faz diferença? Para mim, faz muita diferença. No mundo espiritual, o título, ele tem uma relevância sim, tá? Tem pessoas que são pastores e não tem título de pastores. Tem pessoas que são várias coisas na igreja, não tem exatamente o título. Mas eu acredito que o título, ele fortifica, sim, algo no mundo espiritual. Então, eu acredito que tirar o título de pastoras prejudica um pouco, sabe? Quando você vai ali, até uma pessoa, quando chega para você e você fala assim, não, eu sou uma pastora, isso até traz mais crédito para você, né? Porque você foi consagrada e tudo mais. Então, eu acho que tirar o título de pastora de uma mulher que é pastora de fato, não porque ela é mulher do pastor, mas porque de fato ela tem um título de pastora e ela pastoreia pessoas. Então, isso eu acho muito bom. Agora, o pastor, né? Pastor tem, ok, tudo bem. Agora, quando essa menina, ela fala que é uma pastora de uma igreja... Sou pastora da igreja lesbiteriana. Então você pensa assim, opa, é uma pastora, ok, de uma igreja. Agora, quando ela fala os atributos dessa igreja e o que é essa igreja, então eu já começo a ficar pensativo. Calma aí, em momento nenhum essa pessoa falou que é uma igreja de Deus, é uma igreja que Cristo é o centro e que Cristo é o alicerce daquela igreja. Mas não, ali tem toda uma linguagem de qualquer outra coisa, menos de igreja. E agora a gente vem para a Bíblia. O que a Bíblia fala sobre esse tipo de igreja, sobre este tipo de liderança, de pastores, enfim. A Bíblia fala que naqueles tempos, Jesus ele diz que naqueles tempos, né, o fim dos tempos, haveriam falsos profetas. Se bem que isso não se limita apenas ao fim dos tempos, porque Paulo ele fala, estou nesse momento chorando porque esses são inimigos da cruz. Então, quando você pega uma liderança, seja pastor, padre, papa, enfim, qualquer liderança, em que essa liderança ela não coloca Jesus como prioridade, Jesus como norte, Jesus como centro, então a gente já sabe a procedência dessa, entre aspas, igreja. Por que entre aspas? Porque a Bíblia também fala das sinagogas de Satanás. Então, nem todo mundo que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Isso é Bíblia. Até Jesus ele falou, naqueles últimos tempos, eles dirão, e aí sim vai vir o julgamento, né? Eles dirão, Senhor, mas no teu nome expulsei demônios, no teu nome fiz milagres e maravilhas. E Jesus vai dizer, aparta-te de mim porque não te conheço. Então, quando a gente entende que nem todo mundo que diz que é pastor, e nem todos os lugares que se dizem igreja são necessariamente uma igreja de Cristo. Então, quando fala lá em Apocalipse das sinagogas de Satanás, está dizendo justamente sobre esses lugares que se chamam igreja, mas não são. Jesus ele disse que naqueles últimos dias haverá choro e ranger de dentes. As pessoas que são lançadas no largo de fogo e enxofre, as pessoas que serão lançadas no inferno,
A Bíblia diz: aqueles que não creem em Jesus já estão condenados. Então a gente precisa entender o que é e o que não é cristão, o que é e o que não é igreja. A Bíblia diz que Jesus, ele falando com a mulher, ele falou: na casa do meu pai, sim, há muitas moradas. Exatamente. Mas não é que essas moradas vão ser lugares de perdição. A casa do meu pai há muitas moradas no sentido de que a Assembleia de Deus, a Batistas, a Bola de Neve e várias outras denominações, mas todas elas focadas no mesmo Cristo, ok? Agora, quando se fala de sinagoga de Satanás, a gente entende que há verdadeiras igrejas e as falsas igrejas, assim como Jesus diz que existe os verdadeiros adoradores. Jesus ele fala: os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Ou seja, quando a gente nota isso, a gente vê que existe o falso adorador. E quando você tem um falso adorador, você precisa ter cuidado para que você possa ser um verdadeiro adorador. Rico, como eu posso ser um verdadeiro adorador? A Bíblia diz: aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. A Bíblia também diz: aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Quando a gente vê tudo isso com base bíblica, a gente nota que as aberrações estão acontecendo. Então, essa menina, dizendo ser pastora e dizendo ser de uma igreja, ela simplesmente distorce aquilo que a Bíblia chama de igreja, aquilo que a Bíblia chama de pastora. Então, muitas igrejas, entre aspas e muitas aspas, estão aparecendo por aí, por exemplo, da Tammy Gretchen, né, que inclusive as pastoras são casadas, né? E isso traz um escândalo absurdo. Porém, o que me escandaliza ainda mais é que essas igrejas estão ficando cada vez mais cheias e essas pessoas estão sendo anestesiadas para o inferno. E é muito gostoso você estar numa igreja que você não precisa se arrepender de pecados. Olha que legal. Uma igreja cheia de pessoas que não se arrependem do seu pecado e continuam na prática do seu pecado. Jesus, como a gente está dizendo, vai chegar naquele tempo, ele vai dizer: aparta-te de mim, malditos, para o fogo eterno, destinado para o diabo e os seus anjos. Jesus diz: aparta-te de mim, que não te conheço. A Bíblia fala que quando Adão conheceu Eva, nasceu seus filhos. Isaac conheceu Rebeca, nasceu seus filhos. Conhecer aqui, no original grego, ele fala sobre a intimidade. Jesus ele fala em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. A grande questão é que a ceia é algo que se tem quando é muito tarde, né? Quando você já está tarde ali, você tem a ceia. Então, os judeus eles só chamavam alguém para cear com eles quando eles tinham intimidade. Até nós mesmos, você nunca chamaria alguém para sua casa 10 horas da noite, 11 horas da noite, se você não tivesse intimidade com essa pessoa. É verdade. Quando Jesus diz: aparta-te de mim porque não te conheço, ele está dizendo que você não tem intimidade com ele. E olha que essas pessoas faziam milagres e maravilhas, curavam pessoas em nome de Jesus, porém elas não tinham intimidade com Jesus. Esses tipos de igreja que estão aparecendo, esses tipos de pastores que estão aparecendo, esse tipo de liderança que tem aparecido, eles são liderança de pessoas que vão para o inferno segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia. Você não pode chegar simplesmente e dizer: não, eu sou um pastor de uma igreja, sei lá, que a gente anda de bicicleta. Tá, mas o foco qual é? Não, o foco é a bicicleta. Não, mas tem Jesus nessa igreja? Não, Jesus nem passou perto daqui. E quando você vê esse tipo de ajuntamento, você vê qual é o foco, qual é o tema desse ajuntamento, então você tem certeza que esse ajuntamento não é a igreja de Cristo. A Bíblia chama a igreja de Cristo como lugar da habitação de Deus. A Bíblia chama a igreja do lugar que colocarei o meu nome. Isso Deus falando. A Bíblia chama a igreja de corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça. A Bíblia chama a igreja de noiva de Cristo. Então, se esse lugar se chama igreja, a gente precisa saber que igreja é essa. A noiva de Cristo ou a noiva de Satanás? Sei lá, tá cheio de igrejas por aí, inclusive igrejas satânicas também. Por isso é importante que a gente entenda as Escrituras. A Bíblia diz que o povo de Bereia era mais excelente porque eles ouviam o que Paulo e Silas pregavam e constatavam se estava escrito exatamente assim na Bíblia. Assim tem que ser o cristão. Se eu não me engano, A.W. Tozer,
ele diz que nesses tempos a maior ferramenta de Satanás é a ignorância dos cristãos para com a Bíblia. Se você não entende a Bíblia, se você não lê a Bíblia, se você não estuda a Bíblia, simplesmente você não consegue dizer que você serve ao Deus da Bíblia. Como você diz que é cristão e não conhece o Cristo que você está falando? Às vezes você fala que é cristão, mas você pode ser qualquer coisa menos cristão, bíblico de fato. Só dizer que você ama Cristo é uma coisa sem sentido. Porque se eu amo a Cristo, eu preciso saber aquilo que ele escreveu, preciso saber aquilo que ele gosta. Muitas pessoas dizem, Rico, quem te nomeou é um advogado de Deus para você falar no nome dele? Quem te deu autorização para você dizer o que Deus gosta e o que Deus não gosta? Senta que lá vem a história. Bom, a Bíblia, ela nos dá esse direito. A Bíblia nos outorga esse documento que diz para você o que Deus gosta e o que Deus abomina. E não só para mim, mas para você também. Se você tiver a Bíblia, certamente você vai ver lá que Deus abomina o pecado e que Deus ama os seus filhos. E não, nem todo mundo é filho de Deus. Sabia disso? É muito engraçado quando a gente vê as pessoas, não, porque eu também sou filho de Deus. Mas se você lesse a Bíblia, você veria que somos apenas criaturas. Porém, a Bíblia diz que aquele que recebe o Filho unigênito de Deus como Senhor e Salvador, a esse foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. É tudo Bíblia, tudo está na Bíblia. Como é que você pode dizer que é cristão se você não conhece a Cristo, se você não conhece Deus, se você não sabe o que você está fazendo, se ele ama ou odeia as suas práticas? É por isso que não existe cristão sem oração, sem Bíblia e sem igreja. A igreja verdadeira, a igreja de Cristo. Amém? O que você acha sobre isso? Coloca aqui nos comentários, eu quero saber o que você achou. O que você achou do vídeo dessa menina? Tá bem louco as coisas, né? Tá complicado, mas a Bíblia diz em vários pontos: aquele que resistir até o final sentará no trono com meu Pai. Aquele que perseverar até o fim herdará a coroa da vida. Aquele que perseverar, aquele que perseverar, aquele que perseverar. E aí, você está perseverando? Está lendo a Bíblia? Está orando? Está indo à igreja? Está sendo parte da igreja? Mais ou menos. Isso é fundamental para a vida cristã saudável, ok? Vamos orar, né? Melhor coisa que a gente pode fazer. Obrigado, Pai, pela tua fidelidade. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, Pai, toca na vida dessa menina, ainda menina, jovem, Senhor. Que ela entenda, Pai, o que ela está fazendo, o que está acontecendo na vida dela. Ah, Senhor, que ela possa, sim, se tornar uma pastora cheia da autoridade do Senhor, cheia de graça e de autoridade para falar do evangelho puro. Em nome de Jesus, Pai. Ajuda as pessoas que seguem essa menina, que seguem esse tipo de doutrina de demônios, a tua palavra chama. Em nome de Jesus, Pai, ajuda ela, orienta essas pessoas, para que eles tenham o norte. A tua palavra diz, Senhor, que o Senhor é pedra fundamental, é o Senhor quem nos norteia, é o Senhor que nos leva para o lugar secreto, é o Senhor que nos leva para o céu. Ajuda, Senhor, essas pessoas. Fala com a gente também, nos abençoa, nos guarda em nome de Jesus. Assim te pedimos, Senhor, já te agradecemos. Amém. Glória a Deus. E aí, já está inscrito no canal? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui, vai ser muito legal. Se você ainda não deu seu like, dá aquela curtida, vai ser muito importante para o canal crescer, ok? E compartilha isso aí com seus amigos para eles saberem que está acontecendo esse tipo de igrejas aí. E não é só no Brasil que está acontecendo esse tipo de coisa, tá? Aqui nos Estados Unidos também tem acontecido isso, inclusive tem igrejas satanistas aqui nos Estados Unidos, tá? E eu já tinha até feito um vídeo sobre isso, eu estava até no Brasil, e se você quiser dar uma olhada sobre isso, dá uma olhada aí nos cards para você saber sobre essas igrejas satanistas que tem por aí. Então, compartilha naquele zap aí da galera, faz um trabalho de evangelista, como diz a Bíblia, porque você também, mandando esse vídeo para outras pessoas, você também está evangelizando, tá bom? Que Deus te abençoe, fique na paz, um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.